Bom, olá pessoal. Hoje eu estou aqui para falar de um outro tema que eu tinha decidido não abordar nas minhas postagens, não abordar nos vídeos, eh, por vários motivos que eu vou falar com vocês, mas eu tinha decidido não abordar a questão do conflito que nós estamos vivendo no leste europeu, entre que envolve Rússia e Ucrânia, sobre a guerra, né, que nós estamos vivendo no planeta nesse momento, uma delas, né? Eu tinha decidido não abordar, primeiro porque eu me enganei, eu achei que realmente o conflito ele seria muito rápido. Eu achei que, na verdade, aquele conflito rapidamente seria mais uma ameaça para que houvesse uma resolução dos interesses, então eu não imaginei que isso pudesse se alongar tanto. Nós já estamos falando aí de mais de 3 semanas desse conflito que vai se estendendo por 3 semanas. E a outra era também perceber ao longo dos dias que não se resolvia o conflito e que nós estamos massivamente sendo sempre colocados sobre as informações da guerra, os horrores da guerra, as divisões de pontos de vista, e eu achei que eu não queria acrescentar mais esse tipo de clima, né? Mas realmente a gente não tem como deixar de se posicionar em relação ao momento que ocorre, né? Ao que está ocorrendo nesse momento, naquele tipo de conflito. E eu quero aproveitar então essa abordagem e, evidentemente, não é para assumir uma posição a favor disso ou contra aquilo, porque tem algumas coisas que parecem muito evidentes em relação ao conflito. Mas eu quero aproveitar para trazer uma reflexão sobre isso. Porque me parece mais importante nós observarmos duas coisas. O primeiro, que é esse movimento natural que, quando a gente estuda constelação, quando a gente estuda a realidade sistêmica, a realidade, ou seja, o movimento natural do sistema, de um sistema qualquer para se desenvolver, ele faz movimentos desse crescimento. E esse movimento de desenvolvimento sistêmico, ele muitas vezes ele leva uma expansão, uma contração, para uma expansão, para uma contração, para que realmente ele possa entrar numa outra etapa de desenvolvimento. E parece que é isso que nós, a humanidade, estamos passando. Desde a questão da Covid, a questão agora desse conflito, como outros, mas esse que ganha as manchetes, nós estamos percebendo o movimento da humanidade, o movimento do sistema humano, em que há essa polarização novamente por conta da necessidade realmente de um outro patamar das nossas relações, de uma outra forma de entendimento das nossas relações, da cooperação, da solidariedade, de uma outra escala de valores. Então, enquanto esses novos valores não acontecem, o sistema ele entra nessa tensão, nessa divisão, nesse tipo de polarização e depois alguma integração, uma polarização, uma integração. A Covid nos trouxe essa realidade da necessidade de coordenação do mundo todo. E aí agora nós vemos mais uma vez o sistema se distendendo no conflito, polarizando então duas partes do mundo. E aí nós vemos então isso, né? A polarização parece que então que está na política, que está na geopolítica no mundo e no Brasil e nos países, entre esse lado e o outro, o bem e o mal, aquilo e o outro, né? Ou seja, uma tensão que leva e que demonstra esse movimento sistêmico de um caminho para um novo patamar de desenvolvimento, de um novo nível de consciência para a humanidade. Mas o segundo ponto que eu quero trazer é a constatação disso, né? Independente de uma posição de quem está certo e quem está errado, né? Tem algumas coisas que são evidentes, né? Mas eu gostaria de trazer aqui, né, o meu posicionamento de como isso representa a falência da nossa capacidade de poder resolver os nossos interesses, os nossos conflitos, por uma outra forma que não seja pela demonstração da força, que não seja pela imposição às pessoas da força, da destruição, da ameaça, da morte, da guerra, da destruição de lares. É isso que me parece que é mais significativo para o nosso pensamento. Independente de parte a parte, nós vermos, inclusive, do lado que nós muitas vezes julgamos que são o lado que está certo, né? Os governos, as pessoas se posicionarem, evitando às vezes um ou outro tipo de confronto por conta dos interesses, é por conta do trigo, é por conta do gás, é por conta dos fertilizantes, é por conta da fronteira, é por conta disso ou daquilo. Mostrando então como, na verdade, esse movimento de interesses dessa ordem, em nome até dos interesses do seu povo,
mas que evitam ou que impedem que haja uma resolução que na verdade pudesse ser de uma outra forma, porque na verdade nós estamos falando então que esses valores, os valores dos interesses territoriais, que a pretexto até de serem econômicos, de fato estão provocando a destruição de muitos lares, o processo de migração de mais de 2 milhões, quase 2 milhões de ucranianos para outros países. Então vocês imaginem 2 milhões de pessoas que estão deixando seus lares, às vezes nem só destruídos, mas têm que abandonar por conta da necessidade de garantir o mínimo de segurança para a própria sobrevivência. E tudo isso, então, demonstra claramente que tem um valor menor do que esses outros interesses. Esse é um grande momento de reflexão, para a humanidade, ou seja, nós então, muitas vezes permitimos esse tipo de destruição e de sofrimento para tantas pessoas em nome de outros interesses. Isso quer dizer que esses outros interesses ainda têm uma prevalência, ainda são mais importantes do que o ser humano, do que a sobrevivência digna, do que a possibilidade de viver em paz, de trabalhar em paz, de poder trabalhar pelo seu sustento. Eu acho que essa é uma questão fundamental. E aí, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo? É claro que eu não vou conseguir resolver o problema do conflito entre Rússia e Ucrânia, poder favorecer a que eles possam estar sentando para conversar, tem um pouco de razoabilidade nas discussões, bom senso nos seus pontos de vista. Mas quando a gente pensa sistemicamente, a gente sabe que quando então nós percebemos isso e vemos que então no sistema maior nós estamos sendo confrontados com essa crise de valores, eu posso então começar a buscar dentro do meu sistema de ação, dentro da minha esfera de atuação e de influência, como eu estou vivendo esses valores, como eu estou realmente compartilhando ou não com esse novo desafio de valores. Porque na hora que a gente procura viver isso no nosso círculo, sistemicamente isso então vai se propagando. E quanto mais pessoas estiverem pensando nesses valores no seu círculo de atuação, mais então as pessoas e o mundo começam então a caminhar para essa nova etapa necessária para que a gente possa ver que as nossas diferenças de interesses, de opiniões, possam ser resolvidas por uma outra forma que não a violência, a destruição, a fuga para poder manter a vida, deixando os lares, deixando uma história, deixando o seu país. Então eu não podia deixar de me posicionar em relação a isso, né? Ao grande engano que é a violência e a destruição como forma de resolução das nossas diferenças, das diferenças dos nossos interesses. Onde então eu posso usar a minha força, a minha capacidade para impor a outros ou levar ao extremo de uma ameaça de destruição apenas para prevalecer os meus interesses, as minhas ideias, a minha ideologia. Nós precisamos realmente dar um passo a mais, né, nessa transformação. Fica um grande abraço para vocês, vamos fazer a nossa parte, cuidando da nossa árvore, para que a floresta possa então continuar sobrevivendo e florescer. Muita paz para vocês.